Sejam bem-vindos ao Fibernamics Impulse 2021. A plataforma Fibernamics assinala este ano o seu 10º aniversário. Foram 10 anos colocados ao serviço da sociedade civil, fazendo pontes entre o conhecimento académico, entre a investigação e as necessidades das indústrias e desta sociedade que procura resolver problemas diariamente. Ora, a verdade é que, fazendo isso, ajudando empresas a criar produtos inovadores com valor acrescentado, a plataforma Fibernamics contribuiu para que estas empresas ganhassem uma maior resiliência também no mercado global. E resiliência é, por estes dias, uma palavra-chave no momento em que estamos a braços ainda com o combate a uma pandemia que enfraqueceu bastante a nossa economia e onde será cada vez mais necessário encontrar caminhos virtuosos para essa inovação. E, aliás, encontrar cada vez mais um caminho rumo à sustentabilidade e a uma economia circular. É mesmo a única maneira, o único novo normal admissível para vencer a médio e longo prazo. Ora, ao longo desta manhã, este Fibernamics Impulse vai reunir, nada mais, nada menos do que o conhecimento académico de quem está no terreno a desenvolver tecnologias para tornar esta sustentabilidade viável, mas também o exemplo de empresas que já estão no mercado real, no fundo, a caminhar de forma sustentável e com modelos de negócio já muito próximos desta circularidade perfeita. Ora, ideias inspiradoras certamente não vão faltar. O objetivo é chegarmos ao final da manhã com mais pistas sobre como é que poderemos preparar o nosso futuro comum. Águas Monchique, estamos a falar de água, um dos recursos essenciais à vida, sendo que dos 2,5% da água doce que pode ser, no fundo, consumida pelos humanos, apenas 0,5% é que está ao nosso alcance. Ora, tratando-se de um recurso muito abundante, mas que aquele que podemos consumir é escasso, a questão que eu coloco, desde logo aqui ao Vítor, é como é que se consegue assentar um negócio precisamente numa fonte escassa e como é que se consegue gerir a sua sustentabilidade ao longo do tempo. Seja bem-vindo, Vítor. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite que endereçaram à nossa empresa e como representante da empresa, queria vos agradecer à Fibernamics por esta iniciativa e nos dar a oportunidade também de desmistificar aqui um pouco o negócio e o nosso setor e aquilo que o nosso setor tem feito em busca da tal sustentabilidade, e penso que isso é comum, não só no nosso setor, mas o nosso setor muitas vezes é muito martirizado por isto, mas em toda a economia. A sustentabilidade é claramente um pilar fundamental para construir o futuro em todos os setores, portanto um pilar até social e que obriga a uma agregação de vontades para ser atingido. Efetivamente, nós estamos num setor que é um setor muito que explora um recurso que é o recurso água. Eu diria é o elemento fundamental da vida. Aliás, a vida não é reconhecida de outra forma que não ligada à molécula da água, portanto o H2O, portanto 70% do nosso planeta é água. E tal como disse, apenas 2,5% corresponde à água doce. E desses 2,5%, apenas 0,7% é água, no fundo, acessível, porque grande parte está nas calotes polares e, portanto, e hoje ainda não é acessível, portanto, está congelado, não é? Portanto, relativamente à questão da exploração, realmente é uma grande responsabilidade para quem explora um recurso. O recurso água, disse há pouco que o recurso água é um recurso escasso. Eu vou muitas vezes buscar aqui uma velha máxima de Lavoisier, que é nada se cria, tudo se transforma. Na verdade, a água que existe no planeta é suficiente. A questão é a qualidade da água e o acesso a essa água em determinadas regiões. Ou seja, se nós formos, obviamente, a países africanos, o acesso à água potável e à água de qualidade, e esta parte é muito importante, porque, obviamente, a vida humana depende da qualidade da água que se bebe, e não esqueçamos que 30% da população mundial não tem acesso à água potável de qualidade, e isto é algo gravíssimo, e claro, mas por outro lado não existe escassez de água. Portanto, existe, porque a água disponível chegará, se for bem tratada e se for bem cuidada, e aqui é que está o ponto fundamental, se for bem cuidada, chegará para todos. Hoje em dia, felizmente, e em virtude dos avanços tecnológicos, nós já conseguimos ter tecnologia até que desaliniza a água, conseguimos ir buscar a água do mar, remineralizá-la, desalinizar e remineralizar. Essa tecnologia, de qualquer das formas, não é? É uma tecnologia muito cara, é uma tecnologia que não está
acessível, eu diria, a muitos países e, portanto, eu acho que primariamente nós temos que cuidar dos aquíferos que dispomos e 70% da água do mundo está no subsolo, habita no subsolo e, portanto, compete-nos a nós reger, saber gerir esta água da melhor forma. Nós, Água de Monchique, o que fazemos e tentamos, e somos os primeiros, eu diria, preocupados com a boa gestão deste recurso, é a nossa matéria-prima, a matéria-prima que nos é dada pela natureza. Temos o cuidado de não subexplorar o recurso, temos o cuidado de construir e adotar metodologias até de produção no sentido de poupar água. Eu posso-lhe explicar aqui algo muito concreto. Neste investimento que fizemos agora de renovação das nossas linhas, cerca de 8,5 milhões de euros, o que fizemos foi adotar uma tecnologia que evita o chamado rinser, o enxaguamento, a lavagem das taras. Com isto poupamos cerca de 3 milhões de litros de água por ano. Sendo uma pequena empresa, é uma poupança muito grande de um recurso, seja, que de outra forma, eu diria que iria para o esgoto, não é? Portanto, ia ser poluído pelo próprio esgoto. É uma poupança que se traduz em maior produção, porque a água que não é usada para lavagem é água que é potável e pode ser consumida nas garrafas Monchique. Exatamente, mas também é água que permanece no próprio aquífero, ou seja, não a gastando, não a consumindo, ela permanece no próprio aquífero, evitando assim a subexploração. E é muito importante considerar isto, porque o nosso aquífero é um aquífero de grande capacidade, de grande débito, e portanto, nós mesmo estando a cerca de 40% da exploração do aquífero, temos já hoje a preocupação de adotar tecnologia e metodologias que fazem essa poupança. Muito bem. Ora bem, vamos agora introduzir aqui um novo capítulo nesta nossa conversa, que é precisamente esta questão do reset, do repensar, do lançar novas estratégias. A única forma de transportar água até ao consumidor neste momento é por meio de garrafas. E se não forem feitas de vidro, mas normalmente são garrafas de plástico. E aqui as Águas Monchique têm estado empenhada na Sociedade de Águas, aliás, no Pacto Português para os Plásticos, que também ouvimos falar dele há pouco, e o que é certo é que vocês conseguiram cumprir já em 2020, pelo que julgo saber, uma meta europeia que era para ser aplicada muito mais lá para a frente, em 2030, se não estou em erro, que era ter 30% de polímero reciclado nas vossas garrafas e garrafões. Ora, se eu há pouco perguntava ao nosso convidado, o Bernardo Rodrigues Augusto, o que é que as empresas tinham que fazer para se tornar mais circulares, vocês tiveram que redesenhar as vossas garrafas e, de facto, foi assim que conseguiram reduzir o uso de polímero virgem nas vossas embalagens. Exatamente. Eu pego ali um bocadinho nas palavras do Bernardo há pouco, que falou na audácia e na coragem. E nós, a Água de Monchique, tivemos essa audácia e essa coragem de sermos os primeiros a incorporar, portanto, nas nossas taras e nas taras PET, vulgo plástico, mas tecnicamente PET, incluir o 30% de PET reciclado, chamado RPET. E, portanto, cumprimos já o ano passado, portanto há um ano, em fevereiro do ano passado, lançamos o novo design, portanto o redesign, o eco-design das nossas taras, já com 30%, já cumprindo a meta apontada pela União Europeia para 2030. E, portanto, estamos já à frente, a trabalhar à frente do nosso tempo, mas muito mais do que isso. Relançamos o vidro, e eu lembro aqui também, e é necessário desmistificar aqui um pouco, desculpe, não ouvi. Disse que era para o segmento Oreca, ou seja, para contextos de consumo mais nobres. O vidro tem hoje uma procura e é reconhecido como um material mais sustentável do que o PET. Obviamente que tem um preço um bocadinho diferente. E aqui o Bernardo há pouco também tocou num ponto que eu considero muito importante. A sustentabilidade é realmente uma missão da nossa empresa, é uma missão de todo o setor, e o setor tem sido exemplar na construção de soluções mais ambientalmente amigáveis. Refira-se, a título de exemplo, há cerca de 10 anos atrás, uma pré-forma de um garrafão, ou seja, um garrafão pesava em plástico cerca de 120 gramas. Hoje, um garrafão está à volta dos 64. Portanto, há uma diminuição para mais de metade daquilo que era o peso utilizado nas embalagens. E, portanto, o ecodesign aqui tem a segurança da embalagem, e continua a ter. Peço desculpa, este compasso sem comprometer a segurança de embalagem.
Mas toca aí num ponto essencial. Muitas vezes dramatiza-se e constrói-se à volta do plástico algo que, como sendo um bicho-papão e algo... Eu lembro que o plástico é uma matéria altamente nobre, no sentido da segurança alimentar, segurança e higiene alimentar. Aliás, há um estudo muito interessante que nos diz que se nós hoje substituíssemos o plástico, ou o plástico desaparecer da segurança alimentar, aumentaria 40%. Nós temos um desperdício alimentar médio nos países desenvolvidos de cerca de 35%. Nós imaginamos o drama que isto seria em termos ambientais pela não utilização do plástico. Porque o plástico realmente tem características de termomoldagem, de segurança, de resistência, etc, etc. E de preço, e aqui eu vou buscar aquilo que o Bernardo falou há pouco, a sustentabilidade é muito importante, mas é importante que essa sustentabilidade seja equilibrada com um preço acessível às pessoas e às massas, porque de outra forma a sustentabilidade é simplesmente para emoldurar. E, portanto, e é este o objetivo, e há bocado a Cândida falou disso, e muito bem, a economia circular, na nossa perspectiva, na perspectiva da Água Monchique, é efetivamente o segredo para o futuro. Nós não precisamos de explorar mais recursos, nós precisamos de explorar bem os recursos que temos. E, portanto, repare-se, esta audácia que a Água Monchique teve em colocar mais 30% de RPET nas suas taras, encareceu o seu produto. Ou seja, a sustentabilidade ainda é cara. Ao contrário do que pensam, o RPET, o chamado PET reciclado, é mais caro que o PET virgem. E isto é algo que é, eu diria, irónico e não pode acontecer. Quando nós temos desperdício de plástico, uma reciclagem muito baixa, é impensável que o produto reciclado seja mais caro que o chamado PET virgem. E, portanto, há aqui um paradigma que tem que mudar. E o paradigma para mudar muda pelos comportamentos e pela sensibilização das pessoas. E eu acho que isso passa por aquilo que são as estratégias que estão muito bem a ser construídas no tal pacto contra os plásticos, ou o pacto do plástico, ou seja, da reutilização, da fomentação da economia circular, que é valorizar este recurso, mas ao nível do próprio utilizador. Isto com um sistema de reembolso, com as tais máquinas de devolução de vales. Daqui a bocadinho, vamos já falar dele daqui a bocadinho. Aqui a única questão que queria ainda acrescentar era muito simples, ou seja, de facto há aqui uma questão económica, quanto mais plástico reciclado for produzido, ele acabará também por se tornar mais acessível e vai desonerar o processo produtivo de quem optar por essa solução, mas qual é neste momento o óbice técnico para que as vossas garrafas pudessem ser 100% constituídas por plástico reciclado? Olha, são problemas, obviamente, de custo, mas não obstante, a Monchique, eu tenho aqui uma na minha mão, já lançou a primeira garrafa portuguesa 100% de PET reciclado. Conseguimos ver, embora pareça mágica, ora aparece, ora desaparece, mas deu para perceber. Pois é verdade. Nós já lançamos em fevereiro, e repare-se, lançamos isto em tempo de pandemia. Essa garrafa pode ser reutilizada, não é? Ou seja, o consumidor... Esta garrafa é 100% reciclável e é feita de 100% reciclável. Exatamente. Não pode ser reutilizada uma ou duas vezes, mas não é aconselhável, como sabemos. Portanto, o que é que impede aqui a utilização do RPET a 100%? Primeiro, a falta de matéria-prima. Mais uma vez, ironicamente, mundial. Portanto, o chamado bottle-to-bottle está um bocadinho enviesado e é um bocadinho impossível. E hoje, ao dia de hoje, ainda muito mais, há uma falta imensa de RPET. E, portanto, se toda a indústria se mobilizasse para no fundo, lançar garrafas 100%, não existia RPET suficiente, porque não há reciclagem suficiente, não há economia circular suficiente. Vai depender de todos nós, não é? Ou seja, que depois também a reciclagem seja feita de forma massiva e aí a matéria-prima ou resíduo existiria em quantidade suficiente para termos polígono reciclado. O tal RPET também. Ou seja, também. cabe-nos a todos nós, no fundo, contribuir para que este sistema circular funcione e que, no fundo, vai massificar esta utilização destes produtos mais sustentáveis. Muito bem, Vítor. Agora vamos falar, estamos a caminhar também para o final da nossa sessão, agora vou-vos pedir ainda mais o vosso poder de síntese, mas a verdade é que vamos falar daquilo que, um momento crítico, que nos próximos tempos, até 2026, há uma bazuca de fundos europeus a caminho de Portugal, com o objetivo de aumentar a resiliência, recuperar a economia, aumentar a resiliência do país, da economia, das nossas indústrias. A verdade é que vão ser 14 mil milhões de euros a fundo perdido para financiar medidas que aumentem, de facto, a resiliência do país, a crises futuras deste género, apoiando também, como dizíamos há pouco, a transição digital, a transição climática.
Esta última, aqui a questão da transição climática, vai absorver 21% de todo este capital e, como é óbvio, vai apostar, no fundo, iniciativas que promovam a mobilidade pública, a eficiência energética do edificado, que de facto tem um passivo ambiental muito grande, assim como caminhos alternativos como o hidrogênio verde e tudo isto numa bioeconomia sustentável. Só para fechar este capítulo aqui do PRR e das oportunidades que ele pode trazer, Vítor Hugo Gonçalves falava há pouco da ausência de material em massa crítica para podermos de facto ter polímero reciclado em grande quantidade, mas a verdade é que, como dizia, premiar o consumidor que faz a separação dos seus resíduos e que devolve a tara ao produtor poderá ser um caminho possível. E vocês estão associados a um projeto que se chama Quando do Velho se faz Novo, Todos Ganham, que é um projeto piloto, assenta em 23 máquinas dispersas pelo país, em diferentes centros comerciais, onde o consumidor introduz a sua garrafa e recebe um talãozinho de troca. No fundo, há semelhança àquilo que sempre existiu no vidro, para algumas garrafas de vidro, e que de facto permeia esse esforço do consumidor. O que é que falta para tornar isto massificado? O PRR pode dar uma ajuda nesse sentido? Eu acho que pode e deve. E, aliás, está prevista uma expansão deste ano que aí vem. E, efetivamente, foram testadas no projeto piloto 23 máquinas. Estas 23 máquinas, só para dar assim alguns números, para terem um bocadinho da noção do sucesso que foi este projeto piloto, estas 3 máquinas evitaram ou reciclaram seletivamente, porque estas máquinas só aceitam, portanto, o chamado PET, cerca de 301 toneladas. Isto em 23 máquinas. Falamos de cerca de 13 toneladas por máquina. Isto num ano, eu acho que isto é realmente um indicador de sucesso e, mais uma vez, vem a testar que o consumidor adapta o seu comportamento cotidiano de reciclagem se for beneficiado e se percepcionar um benefício. E, portanto, o benefício nestas máquinas são efetivamente estes vales que são devolvidos em compras e para ter uma noção, foram devolvidos 446 mil euros em vales e há uma parte que é para donativos, cerca de 19 mil euros que foram dados em donativos. E, portanto, este processo este projeto piloto foi efetivamente um sucesso. E só para falar já do futuro deste projeto, que eu conto e acredito que será apoiado pelos fundos europeus, porque realmente estes indicadores de sucesso são inegáveis, falamos da implementação no futuro de cerca de 3.600 máquinas. Portanto, estamos a falar de uma multiplicação exponencial daquilo que é o projeto piloto, que permitirá manter os rácios muito simples, cerca de 47 milhões de toneladas de reciclagem. Portanto, falamos aqui de um salto quântico, eu diria, em termos de reciclagem. Acredito eu, convictamente, que circulará e virá a ser matéria-prima para a indústria onde nós nos inserimos. E, portanto, baixando o preço, dando mais efetividade, tendo mais qualidade e, portanto, acreditamos que este projeto, mais do que sendo já um sucesso hoje com as 23 máquinas, será um sucesso no futuro. Deixe-me só aqui pôr um pontozinho que a Cândida falou e muito bem, dos vários sistemas que já existem. Eu falo aqui, muitas vezes o consumidor não tem noção Navigator, e a Evelina pode também falar disso. Todas as empresas que têm produtos, que embalam produtos, seja em cartão, seja em papel, seja em plástico, seja em alumínio, pagam ao sistema, o chamado SIGRE, o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos, uma percentagem sobre cada quilo ou sobre cada tonelada. Portanto, todos nós, a indústria, contribuímos para esse sistema de reciclagem. Isto muitas vezes não é percepcionado pelo consumidor. Nós somos uma pequena, média empresa e posso dizer que a nossa fatura, e ainda bem, com muito gosto, que contribuímos para este sistema, é mais de 200 mil euros anuais. E nem quero imaginar o que a Navigator paga. Portanto, mas isto é um investimento da própria indústria e mostra que a própria indústria, e obviamente que falamos aqui que é uma obrigatoriedade, honra-se e tenta descobrir formas de melhorar esses sistemas. E, portanto, somos os primeiros interessados em que este sistema circular funcione. E, portanto, é importante também valorizar muitas vezes aqui o papel da indústria, o papel de evolução que a indústria tem na utilização das matérias mais ambientalmente amigas do planeta. Vítor, o que toda a gente lá em casa deve estar a questionar-se é: uma garrafa vazia vale quantos cêntimos? Uma garrafa vazia, salvo erro, são 2 cêntimos.
Por isso, E é importante dizer também, já agora, que a partir de 2022, o sistema de depósito obrigatório irá derrapar um bocadinho o prazo, ou seja, o consumidor vai passar a pagar um pouco mais pela sua garrafa, vamos dizer assim, Sim. que depois lhe será devolvida a quando da sua entrega em máquinas ou o que for, ou a própria, ou seja, o back to basics, não é? Aquilo que nós fazíamos antigamente de entregar as garrafas de vidro e nos devolvíamos o dinheiro, isto será, no fundo, pagaremos uma tara que depois nos será devolvida. E, portanto, eu acredito que este sistema, tal e qual como aconteceu com os sacos plásticos, se bem nos lembramos, que baixou a utilização, acontecerá também com o PET das embalagens. Muito bem. Agora, entramos mesmo na reta final desta emissão. Temos muito pouco tempo, mas são aqui algumas reflexões finais, só mesmo para fazermos aqui um embrulho final desta reflexão, onde não faltaram, de facto, aqui impulsos inspiradores para todos nós. Vítor Hugo Gonçalves, por fim, para quando é que vamos ter a oportunidade de ir a um supermercado e, em vez de, no lugar de prateleiras com centenas de garrafas de plástico com a vossa água, iremos encontrar uma cisterna Monchique e podemos levar o nosso próprio jerrycan ou o nosso próprio garrafão e fazer aqui uma compra a granel? Isto é algo viável e que pode ser concretizado no médio e longo prazo? Muito bem. Para falar de futuro, eu tenho que ser um bocadinho comedido, porque nós temos efetivamente muitos projetos e eu aqui tenho que ter muito cuidado para não abrir muito livro nesta fase. A cisterna é um deles? Nós somos uma pequena e média empresa. Como? Pergunta-lhe se a cisterna seria um deles, seria um desses projetos. Eu já lá vou chegar. Primeiro, enquadrar aqui, nós somos uma pequena média empresa, mas que com uma ambição muito grande. Somos pequenos, mas temos grandes sonhos. E, portanto, nós investimos cerca de 10% do nosso volume de negócios em investigação e desenvolvimento. E, portanto, estamos com uma série de projetos de desenvolvimento, um deles até muito interessante exatamente com a Firenamics e com a Fundação Mirpuri. E, portanto, estamos com de materiais, de formas de utilização da água, de distribuição da água e, portanto, estamos a estudar neste momento, o máximo que posso dizer é que estamos a estudar neste momento vários caminhos altamente inovadores, altamente tecnológicos, altamente, eu diria, audaciosos, e a avaliar se há mercado ou não há mercado para os desenvolver. Eu diria até que muito em breve, eu diria até ao fim do terceiro trimestre deste ano, nós apresentaremos ao mercado uma solução muito, muito interessante de uma nova forma de levar a água aos nossos consumidores. Nós lançamos ainda este ano um bag in a box, uma forma diferente, uma embalagem, um eco-pack familiar. Sim. Que poupa 63% de plástico, mas não é suficiente. Queremos ir um bocadinho mais longe e estamos aqui a envolver uma componente de hardware, software e sempre com este umbrella do ambiental e sempre com essa preocupação, e temos uma solução altamente inovadora que iremos apresentar ao mercado ainda este ano e que certamente irá ser uma pedrada no charco daquilo que é a oferta de água e a forma como se oferece isto neste momento. Eu quase que poderia tentar adivinhar que é um dispositivo que tem a noção, está ligado com a internet das coisas, ligado em rede, detecta quando a água está a chegar ao fim e faz uma encomenda automática para um refill em casa do cliente? Esse projeto vai ser já lançado em maio e, portanto, já é uma realidade, já o apresentamos publicamente, que já temos uma bomba inteligente com inteligência artificial que faz a encomenda até automática através de uma série de parâmetros que monitoriza consumo e, portanto, em maio o nosso chamado Aquapal já é uma realidade. Mas isto, quando estou a falar, é uma coisa ainda muito mais à frente e que não posso neste momento abordar. Mas a verdade é, estamos aqui diante de uma metamorfose do negócio, não é apenas um negócio que era assente num produto, mas que se transforma num serviço também, não é? Ou seja, também acaba por ser uma evolução nesse sentido. Sem dúvida, nós queremos deixar de ser apenas uma empresa de embalamento, engarrafamento e distribuição de água e queremos ser mais uma empresa de experiência, de tecnologia, de serviços e o nosso portfólio para obviamente, sempre dentro do contexto da água. Portanto, a água é o core, é o núcleo da célula, mas à volta disto paira uma série de serviços e de bens e de interesses que nós queremos, obviamente, alargar e explorar. Muito bem.
Ora, Vítor Hugo Gonçalves, Bernardo Rodrigues Augusto, Cândida Vilarinho e Evelina Coutinho, agradeço aos 4 pela vossa disponibilidade, pela simpatia, pelas ideias que trouxeram a esta discussão. Estou certo que quem nos ouviu já terá ficado com uma noção muito mais clara do tipo de prioridades que tem que ter em linha de conta no contexto que estamos a viver para, de facto, mudar os seus negócios ou então criar negócios novos com essa preocupação de sustentabilidade e da circularidade da economia, já como pré-requisitos essenciais para sobreviver e se ingrar no mercado. Agradecemos aos 4. Vamos estar atentos, certamente, aqui no Fibernamics, às novidades que nos poderão vir a trazer a médio prazo e parece estar claríssimo que, se já não faltavam argumentos económicos que nós explorámos ao longo desta manhã, são muitos mais os argumentos ambientais que nos levam a justificar este novo paradigma de uma economia circular rumo à sustentabilidade. Ora, podemos não saber muito bem qual é o caminho do futuro para a nossa economia, mas não temos dúvidas que, para sobrevivermos, para a economia persistir com resiliência, o único caminho será naturalmente este. Espero que o contributo de todas as pessoas e especialistas que reunimos hoje tenha sido inspirador para quem nos acompanhou. A plataforma Fibernamics irá naturalmente agora dar continuidade a este programa ambicioso de ações ao longo do ano, que irá permanecer e continuar a estabelecer estas janelas abertas com a sociedade civil para caminharmos rumo a este futuro sustentável. E quanto a mim, resta-me agradecer também o facto de me terem lançado novamente este desafio de ser o vosso anfitrião. É sempre um gosto e fica o encontro marcado para o próximo impulso criativo, que mais cedo ou mais tarde terá lugar seguramente aqui no Fibernamics. Obrigado a todos e até uma próxima.